gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, por aqui, parte da manhã. Agora são 6h26 da manhã, já estou acordada, gente, há muito tempo. Pra falar a verdade pra vocês, desde as 2 da manhã. Eu acordei pra dar uma mamada do Gustavo, né? E pra olhar ele, né? Porque quem tem acompanhado os vlogs viu que ele tá com aquela tossinha, né? Então, eu estou aí, né, aos cuidados do Gustavo, ainda mais do que a gente já tem normalmente, né, gente? E aí eu tentei pegar no sono novamente, aí não consegui, né? Talvez mais tarde eu já descanse, né? Porque eu já fiz a maior parte das coisas que eu tenho pra fazer. Só tô agora enchendo o tanquinho pra eu bater algumas roupas, né? E aí, já tô até com bolo de banana no forno, gente, que o Hugo pediu pra eu fazer ontem. Então, eu já fiz, já botei menino na perua pra escola, já me arrumei pro dia, já fiz um montão de coisa por aqui, né? Depois que eu fiz essas coisas, gente, já deixei o mamazinho do Gustavo pronto pra eu dar outro mamar pra ele daqui a pouco, né? Mas, em vez de ficar mexendo no celular, vendo qualquer coisa que não fosse, né, me ajudar de alguma forma, a gente já falei, não, tô sem sono, já vou levantar, já vou cuidar das minhas coisas e à tarde eu descanso, né? Melhor do que ficar à toa, né? E aí eu já adiantei bastante coisa do meu dia e quando for mais tarde eu pego, descanso um pouco, né? Reponho esse sono, né, gente? Que eu já estou perdendo aí alguns dias, né, por conta de tudo que eu já compartilhei com vocês, né? E de hoje também, né, que eu acordei um pouquinho mais cedo do que o comum, né? Bem mais cedo. Mas foi porque eu precisava da mamar, né? Pro Gustavo, cuidar dele, né? E aí depois eu descanso de tarde. Então vou cuidar das coisas aqui, né? E eu espero muito que vocês gostem, né? Da rotina de hoje. Pronto, gente, 6h40 da manhã. Já estou aqui com a casa cheirando bolo de banana. Acabei de desligar aqui o forno. Tá com um cheirinho tão gostoso aqui em casa, gente. E aí já dei mama pro Gustavo. Agora o Samuel tá ali olhando ali pra mim. Enquanto eu tô aqui com a roupa cheia de pregador pra poder estender roupa, né? E continuar lavando mais roupa por aqui. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your... Bom, gente, roupa no varal, mas tem mais um cesto inteiro e a metade de um cesto pra eu poder estender ainda, né? Tem que esperar eu chegar pra poder furar lá o varal pra mim estender, mas como eu falei, eu já deixei lavadinha, né? E aí agora é só estender mesmo, né? E aí, gente, eu tô aprontando por aqui. Eu já falei pra vocês que eu sou a pessoa do DIY, né? Do faça você mesmo. Eu peguei, gente, esse potinho de acrílico aqui, que eu comprei, né? Até foi numa doceria. Aquilo ia bastante, né? E de vez em quando a gente vai lá, né? E aí eu mostrei pra vocês que eu transformei, né? Um potinho, né? Pra poder colocar bolacha, grupo social, essas coisas assim. E essa outra aqui eu deixei no banheiro, né? Com o absorvente. E olha só a ideia que eu tive. Eu tive a ideia, gente, de pegar esse passarinhozinho e colocar aqui. Então eu colei ele aqui, né? E esse passarinho, ele é de uma caneta, né? Aí eu tava até comentando com o Samuel, eu falei assim, quando acabar essa caneta, eu não vou jogar esse passarinho fora, eu vou tentar tirar. E aí, gente, ó, coloquei aqui, ó, e ficou bem fofo, tá vendo? Aí fica sempre em cima, assim, do vaso sanitário, né? E aí, ó, ficou bem bonitinho, tá vendo? Aí eu vou esperar a cola secar direitinho, e na hora que for pegar absorvente, já pega daqui mesmo. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your face... Outro dia por aqui, gente, vocês viram aí? Lavei o chão da cozinha. Gente, tava precisando muito lavar o chão da cozinha, tava muito sujo mesmo. Mas aí lavei, tô colocando a casa em ordem aos poucos, sabe, assim, tirando resquícios de obra, sabe? Por mais que tenha muita coisa ainda pra acontecer, né, por aqui, né? Inclusive ele tá lá no outro cômodo, gente, fazendo a pia nova
do banheiro. Se tudo der certo, eu vou compartilhar com vocês como vai ficar. Se não, a gente vai compartilhar do mesmo jeito, né? No dia da obra 4 já. Então, se você perdeu o dia da obra 1, 2 e 3, fica atenta aí, tá? Só olha aqui no canal, porque já está tudo aqui para você acompanhar, tá bom? E em breve eu vou compartilhar com vocês as novidades aí do Diário da Obra 4, tá? Onde eu vou falar mais e vou mostrar mais sobre a pia, a gente vai lavar o banheiro também, tá bom? Então não perde, tá? E se você perdeu algum, dá uma olhadinha aqui, tá tudo no canal na playlist. Tô aqui com o Gustavo, gente, que tá ainda um pouco gripadinho, mas a gente tá tratando aqui, né? E aí, tô também preparando aqui uma mesinha posta de café da tarde pro Luca. Eu gosto de fazer esse agrado pra ele, sabe? Sim, faço a lancheirinha dele, mas hoje eu decidi montar a mesinha posta pra ele mesmo. Ele pediu pra fazer bolo de rosquinha, que inclusive tem vídeo aqui no canal com a receita, tá? Só se dá uma olhadinha. O bolo mais fácil do mundo, sem medo de errar. E aí já tá aqui no canal, tá? Pra você fazer agora aí. Ah, já fazer. Então, eu tô aqui arrumando aqui pra ele. Gente, então tá aqui, ó, o bolo. Ele tem, gente, pedacinhos de bolacha dentro dele. Dessas rosquinhas aqui. Você pode fazer tanto de chocolate, quanto de coco, quanto a de leite. E o cheiro, muito bom. Gente do céu, isso aqui é muito fácil, muito gostoso. Aí eu decorei aqui do lado, né? Coloquei aqui umas bolachinhas. E tá assim porque o Samuel já pegou um pedacinho, tá? E o Gustavo tá todo ali, gente. Aí eu vou colocar aqui suco, eu cortei manga pra eles. Eles gostam assim, cortado grosseiramente, assim, grossinho, sabe? Maior. Aí cortei aqui pra ele. Aqui tá o pãozinho dele, que eu vou passar manteiga. E aqui a xicarazinha dele, que eu vou fazer o leite dele. Então daqui a pouco ele já tá aqui. Falando sobre o Luca também, gente, vou contar algo aqui pra vocês que eu poderia não falar, mas eu vou falar pra poder servir para vocês aí de reflexão, para você que é mãe e pai também. Já falei para vocês aqui em vídeo de bate-papo que muitas vezes a gente, por ser pai e mãe, a gente acha assim que a gente nunca deve pedir desculpa, que a gente sempre tá certo, né? A gente tem aquela posição assim, e aí muitas vezes a gente ensina isso, nossos filhos eles vão levando, né, para frente, né, para a família deles. Vou contar para vocês algo que aconteceu aqui hoje na parte da manhã. E como eu falei, gente, eu sempre monto uma lancheirinha pro Luca, né? Quando ele chega da escola, eu preparo o cafezinho dele, o cafezinho da manhã dele também eu preparo, ele acorda, já tá tudo arrumadinho. E não é por isso só que eu montei a mesinha aqui, tá? Pra ficar bem claro, pra não, vocês não pensarem assim, tá fazendo só porque aconteceu isso. Não, já é uma rotina minha, eu sempre compartilho tanto aqui quanto lá no Instagram, em alguns vlogs pra vocês, né? E então eu vou explicar pra vocês que não é por conta disso que eu montei aqui, porque eu sempre faço de manhã, quando ele chega da escola, a lancheirinha. E a mesinha de hoje e o bolinho especial também foi pra ele por conta disso que eu vou contar. Estão vendo, né, que o Gustavo, ele tá agitado, tudo. Gente, ele tá muito gripado, muito gripado. Eu peço até desculpa pra quem tá se incomodando, né, gente, com o chorinho dele, mas ele tá muito gripado. Já, gente, eu contei no vlog pra vocês que os meninos pegaram gripe da minha sogra. Aí o Luca voltou ruim, foi pro hospital, tomou antibiótico, ficou ruim. Aí ponto. Aí passou o Luca, depois que o Luca ficou um tempão ruim. Veio quem? Samuel. Aí Samuel ficou ruim. Isso, antes o Gustavo já tava ruimzinho, porque a gente tinha tomado a vacina da gripe e a vacina é 6 meses, então ele ficou com febre, ele ficou ruim também. Então antes da gripe do Luca, tava o Gustavo, aí depois passou o Gustavo, aí veio o Luca, infecção, depois veio o Samuel com infecção, tudo isso eu tendo que acordar obrigatoriamente de madrugada, porque eu tenho que estar disposta para poder levar o Luca na escola, arrumar as coisas, e também porque eu gosto, mas que nem eu falei naquele vídeo, por mais que fosse uma coisa, eu gosto, mas eu estou muito cansada, até para descansar, né? Mas no caso eu preciso na semana e sim estar em pé de madrugada, porque o Luca também começa a batidão dele de madrugada para poder ir pra perua. Deu um brinquedinho ali pra ele. E aí, gente, a gente tava assim, gente, e não é que eu gostava, pegou uma gripe, mas pegou a gripe que forte, gente, escorrer nariz, tudo. Contei pra vocês no outro vlog, a gente foi na pediatra, já era consulta dele, né, graças a Deus coincidiu, né, ela passou remédio, a gente tá cuidando, toda a inalação, remedinho, água, tudo, estamos cuidando da melhor forma possível dele, né, obviamente, né, gente. E eu já tenho essa questão de, né, de privação de sono, porque eu tenho que estar acordando sempre de madrugada para dar mamar, trocar fralda, isso vocês já sabem, né? Vocês são mães também, já sabem, se você ainda não é, você deve saber, né, como que funciona, né? E aí, gente, eu tenho que estar sempre acordando, então eu já tenho que estar acordada de madrugada, porque eu tenho que estar acordada, porque eu gosto, mas na questão de gostar, como eu já expliquei pra vocês, era só descansar, mas eu acordo várias vezes de madrugada.
E, gente, eu tava muito cansada. Gente do céu, tanto que a lição que eu passo pros meninos, eu coloquei 2027, Samuel riu de mim hoje. Samuel, eu acredito que não tava conseguindo raciocinar. Tive que rasgar uma folha, escrever de novo, porque tanto canseira, cansaço, que eu não tava mais conseguindo, gente. Não tava, sabe? Então, tava daquele jeito. Quando foi hoje de manhã, eu fui um pouco mais ríspida com ele, sabe? Eu falei, não sei o quê. Eu fui, sabe, assim, não que a gente não tem que corrigir quando fazer alguma coisa errada, mas eu admito, gente, quem estava errada era eu. Eu que estava errada. Ele não tinha culpa, né? Do meu estresse, do meu cansaço, ele, né? Quando ele chegar, então, eu vou me desculpar com ele, falar pra ele, desculpar com ele. Como eu falei, a gente tem que reconhecer quando a gente tá errado, ensinar meus filhos assim, sabe? Tinha culpa, sabe? Então, eu tinha falado pra ele fazer algo, né? Aí ele, como eu já tava perto de ir pra escola, eu já tava com privação de sono. Eu já tava assim, já muito cansada, já pensando, né? Como que ia ser o dia com o Gustavo, né? Que eu não ia conseguir dormir de novo, que a noite não ia conseguir. Aí fui falei um pouquinho mais alto com ele, mas porque eu estava cansada, não porque ele tinha. Então, eu tô só comunicando isso pra vocês, pra que vocês possam reconhecer também quando vocês estão errados, sabe? Coloquei um desenho ali pra ele, gente. Vocês viram, né? Deu pra ouvir. Já pedi desculpa pra vocês, né? Mas é só pra vocês verem como tá. Então, ele vai chegar, vou pedir desculpa pra ele, falar que eu tava muito cansada, né? Que ele não tinha culpa, né? Então, vou me desculpar com ele. Expliquei pra vocês a questão da mesa, que não é por conta disso que eu tô fazendo, né? Porque, ele fez isso hoje, eu vou fazer uma graça. Não, já costumo fazer isso, né? Mas é mais pra demonstrar ainda mais, reforçar em atos que eu também não me senti bem com isso. Até comentei com o Lu, né? Hoje de manhã, quando ele chegou do serviço, comentei com ele. E estamos nessa, né, gente? Então, é o que eu tô falando pra vocês. É pra falar pra vocês. Eu poderia estar falando assim, gente, olha aqui, montei aqui pros Luca, né? Porque não, quis comentar com vocês isso, porque é a realidade, a vida real. A gente estressa, a gente, né? Então, da próxima vez eu vou me policiar mais pra não fazer isso. E pra servir de dica pra vocês também, olha, né? Quando tiver assim, sair, respirar, como eu falei pra vocês, né? Tentar esparecer a cabeça, pedir desculpa se for preciso, né? De ter essa posição de pai e mãe que tem firmeza assim, que bota ordem, que bota regra, porque afinal de contas a gente que educa, mas reconhecer também quando a gente tá errado, para que eles possam levar isso para casa deles, para os filhos deles também, né? E também, gente, eu tenho que me policiar também, por quê? Porque não tem só o Gustavo, né? Eu sei que o Gustavo tá ali, precisa de mais atenção e tudo mais, mas eu tenho o Lu também, que não tem culpa, os meninos. Então, o meu estresse não pode refletir na casa, né? Não pode refletir nas outras pessoas. Então, assim, o Lu, claro, o Lu tava aqui mexendo no leite, o Lu tá preocupado também, né? Ele também tá cansado que ele trabalha à noite, ele dá a maior força aqui pra mim. Não só porque ele dá força, porque tá me ajudando, porque ele é pai também, né, gente? Então, ele sabe fazer o papel dele. Então, não posso pegar essa minha falta de sono, assim, essa minha canseira e sair descontando em todo mundo, sabe? Ser aquela mulher rixosa que a pessoa não consegue conviver porque tudo reclama. Então, eu. Isso foi até um alerta que aconteceu com o Luca, pra eu me acalmar. Eu não entende muito isso, gente, em mim, porque ele sabe que realmente, pra mim aqui é puxado, no sentido de eu tenho muita coisa pra fazer. Eu falei com vocês aqui no desabafo, aqui, né, do canal, sobre isso, as piadinhas que muita gente ouve. A mulher tá em casa, não faz nada, ou isso, aquilo, né? Eu sei que muita de vocês deve ter ouvido também, mas me policiar pra isso, sabe? Pra, olha, vigia, né? Pra você não passar isso pro restante das pessoas, tá cansada, mas todo mundo tá aí dando força também, os meninos me ajudam de madrugada, o Du também sempre tá mandando mensagem perguntando, porque não pode estar aqui de madrugada porque tá trabalhando, mas, sabe, então, tomar cuidado com isso também. Já tá tudo ajeitadinho ali pra ele tomar café, gente, eu vou mostrar pra vocês a sandalinha que minha sogra deu pro Gustavo, ela comprou o chinelinho pros meninos, né, e aí o do Luca eu guardei, porque o do Luca tá muito bom ainda, não tem necessidade de pegar o novo, aí eu deixei guardadinho ali, caso aconteça um imprevisto, ele vai pra casa da minha sogra, leva o outro, sabe? É bom ter de reserva. Aí deu um outro pro Samuel, eu vou pegar o do Samuel pra mim, porque eu uso o chinelo do Samuel, gente. E aí o Samuel vai comprar apoio, aí eu tô com o chinelo dele, mamãe, você viu meu chinelo? Eu falei assim, tá aqui no meu pé. Ele, não, mamãe, pode ficar, pode ficar. Gente, eu falo, lembra que eu falei pra vocês naquele vídeo? Sobre orando para ser sogra, recomendo você que é mãe de menino, mãe de menina, dá uma olhadinha naquele vídeo.
Dá uma olhadinha naquele vídeo que eu comentei com você. Gente, eu só dando spoiler pra vocês aqui daquele vídeo, eu falei que se eu quisesse ser aquela mãe narcisista de, olha, ela não sei o que é isso, olha, sabe, daquela mãe que se mete no casamento, ah não, tudo a mãe se envolve, sabe aquelas mães de chá revelação, né? A mãe de menino que vai lá. Gente, se a gente não vigia, se a gente não ora, como eu falei naquele vídeo, se a gente não tem a cabeça no lugar, sabe, não tem estrutura, assim, gente, o Samuel seria um desses filhos, sabe? Que tudo é a mãe primeiro, tudo não sei o quê. Tem gente, às vezes eu vou pegar uma blusinha de Samuel pra vestir, por exemplo, essa aqui, ó. É do Samuel. Algumas blusas que eu uso é do Samuel que serve em mim também. Aí, e eu falei assim, Samuel, eu vou colocar a sua blusa, tá? Aí ele falou assim pra mim assim, não, mãe, pode pegar pra você, pode pegar, eu tô te dando o perfume acabou ontem que a gente comprou, né? Aí eu falei, Samuel, posso passar um pouquinho desse perfume? Ele, não, pode pegar pra você. Samuel, não, mãe, pode pegar pra você, não, tô te dando. Samuel, não. Ele é assim, sabe? Esse é o jeito dele. E aí, eu conversei com ele também, falei, Samuel, eu expliquei tudo direitinho pra ele, expliquei, ensino como ele deve tratar a mulher dele, como ele deve ser, que eu não vou meter, tudo isso, eu comentei tudo com você, tá? Falei sobre por que eu decidi fazer aquele vídeo, por que eu, né? Então, ó, o Gustavo começou. Então, gente, se eu quisesse ser essa mãe, que. Então eu vou, não, Samuel, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é o cuidado dele dessa forma que ele demonstra, né? E aí, eu uso o chinelinho dele. Agora eu vou pegar o chinelo dele pra mim, porque ele tem um novo bom, minha sogra deu um bom, e a primeira sandalinha do Gustavo, gente. Vou mostrar pra você, tá um pouquinho grande ainda, né? Ela só tem 6 meses, mas a primeira sandalinha dele, assim, aberta, porque tem sapatinho, ele já perdeu de guarda de recordação. Inclusive, a primeira chupetinha dele tá de recordação, que eu coloquei ali na geladeira. Já vou mostrar pra vocês de novo, tá? Porque já mostrei aqui, mas vou mostrar de novo. E tem um sapatinho fechado, que também logo mais tem que comprar outro, porque daqui a pouco ele perde, né? Eu vou mostrar pra vocês essa sandalinha. Gente, não reparem, essa janela aqui, tá aqui atrás, você sabe, né, o dia da obra como tá sendo. Essa aqui vai ser a janela que vai ficar lá na cozinha, né, vai ser a janela principal. E aí, tá aqui atrás, tá? E aí, ontem eu também dei uma geral aqui nessa cômoda dele. Esse sapatinho aqui foi o que perdeu, né, que é de guarda de decoração. Aí tem um outro que tá guardado ali. E essa aqui, gente, olha, coloquei no pezinho dele hoje. Aí, ele ficou tentando tirar, obviamente, né, mas tá um pouquinho grande, sabe? Então eu achei tão fofinho, gente, olha isso. Aí eles ganharam dela, eu amei muito. Então eu vou mostrar pra vocês ali a chupeta que eu coloquei ali de recordação, a primeira chupeta dele, né? Vou colocar uma água pra ferver porque eu vou dar um banho nele. O Lu tá trabalhando lá no cômodo novo, então ele vai tomar banho só à noite. Então como o Gustavo tá mais assim, eu vou dar um banho nele agora. Ele tá com sono, tá reclamando, também tá com sono. Então eu vou esquentar a água, né, pra ele, vou dar um banho nele também. Ali temos roupa do Gustavo que vazou xixi, que eu já falei pra vocês que eu não coloco dentro do cesto, não mofa. Né? Esses dias eu falei pro Luca, tira a blusa e coloca pendurada. Eles já sabem disso. O Luca derrubou um suco na escola. Gente, ele não guardou a blusa dentro do cesto. Quando eu fui pegar as roupas pra desdobrar pra lavar, tudo mofada. Graças a Deus consegui tirar. Né? Aí eu expliquei, gente, olha aqui, por isso que eu falo. Vazou xixi do Gustavo, eu tô pedindo pra colocar, não coloca dentro de vocês, põe penduradinha, molhou, coloca no varal ou coloca penduradinho pra secar, pra depois colocar pra lavar, né? Porque não tem perigo de mofar. Tanto que aqui em casa eu tenho 2 cestos, já falei 1000 vezes pra vocês, né? Que um é com roupa que é pra lavar, que é o cesto que é pra lavar, e o outro de roupa assim, eu vesti essa blusa aqui, fui ali no mercado rapidinho, tirei e quero colocar outra blusa. Tá limpa, então coloca no cesto de roupa que você tá com dúvida se tá limpa ou não, pra eu ver. Aí eu coloco pra guardar se estiver limpa e coloco pra lavar se estiver suja, né? Então todo dia de manhã eu tenho que fazer essa vistoria, né? Dos cestos, né? De roupa. E aí do Gustavo a mesma coisa, gente. Então vazou o xixi, eu deixo penduradinho ali no cestinho dele. Aí depois eu venho, passo na mão, ver se tá seca. E depois coloco pra lavar se tá seca. Se não, fica ali. Ou eu deixo no varal, como já tem uma roupinha dele que vazou sujeirinha ontem, né? Eu deixei ali, lavei, deixei ali. Depois eu vou lavar de novo na máquina, né? Então vou mostrar a chupeta pra vocês. Já vou ficar esperta ali pra pegar o Luca. Ó, gente, ó, a chupetinha, tá vendo? A primeira chupeta dele. Essa chupeta aqui, na verdade, ele não gostou do bico. Os meninos têm isso aqui em casa. Os 3, né? Foram assim. E o Gustavo tá sendo. Com um negócio de bico, né? Aí não adaptou esse bico, mas como foi a primeira chupeta dele, gente, a primeira chupeta, eu falei, não. Aí peguei e coloquei aqui, aí coloquei um ímã aqui colado aqui, cortei o bico, né? E colei aqui.
Aí ficou aqui. Sou dessas mães, gente, que guarda fiozinho de cabelo, que guarda essas coisinhas assim. Então ficou aqui, ficou decorativo, achei que ficou legal. Um dia, gente, outro dia por aqui. Já estou eu aqui, gente, em pé, arrumada pro dia, de roupa, porque ainda tá friozinho. Tô falando baixo porque ainda é cedo, gente. Na verdade é madrugada ainda. Então os meninos estão dormindo e não posso falar muito alto, né? E aí, gente, já fiz até algumas manutenções aqui em casa, acredita? Gente, não tem jeito, eu sou da turma da madrugada. São muitos anos acordando de madrugada, né? E meu corpo já é um relógio. Não de acordar 4 da manhã. 4 da manhã é uma opção. Ah, eu quero levantar, já tô disposta, eu vou acordar. Porque aqui em casa a gente se acelera bem cedo. Apesar de eu acordar várias vezes na madrugada para dar conta das demandas do Gustavo, eu, gente, tenho né, esse algo comigo que é já de gostar da madrugada. Tem meu momento, né? E aí, o certo pra mim é 5 horas da manhã, mas às vezes eu já tô cuidando dele ali, já tô disposta, já vou levantar. E aí eu termino minhas coisas de tarde, descanso. Então, já estou aqui em pé, né? E aí ontem, gente, compartilhei um pouco da nossa rotina com vocês, mas tem algo que eu queria comentar com vocês, né? O Lucas chegou aqui com uma cartinha pra mim, e aí eu brinquei aqui com o Lu. Agora sim eu posso ser chamada de mãe. Óbvio que foi uma brincadeira, né? Que eu já tenho 3 filhos, então, né? E aí, gente, o que que aconteceu? O Lucas me trouxe uma carta, escrito várias coisinhas e outra escrito assim, minha rainha. Gente, eu tenho 3 pastas cheias de carta deles, estufando assim de carta, sabe? Eu guardo tudo. Mas nenhuma delas que eu me lembro tá escrito minha rainha. E quando mamãe recebe uma carta escrito minha rainha, pode bater o martelo, chancelar aí, porque agora você é oficialmente decretada mãe. É brincadeira, gente, mas eu tava brincando aqui com o Luque em casa ontem, né, sobre isso. E aí eu achei muito engraçado, muito fofinho, minha rainha. E dentre outras palavras que ele falou lá. E aí achei tão fofinho. Então, é uma brincadeira, né? E aí, gente, então a gente ontem finalizou o dia, né? Por aqui, cuidando aqui do restante da manutenção. Depois a gente foi desacelerando, né? E estamos aqui no novo dia para poder começar tudo novamente, né, gente? E eu, gente, vou finalizando com vocês também, porque eu já falei, quando termina uma rotina, começa a outra. Então hoje tem muita coisa para fazer aqui para compartilhar com vocês também, tá? Então vou esperando que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me perdoe estar falando baixinho, porque é muito cedo, né? Se você gostou, não esquece o joinha para poder avaliar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, mas se você já foi inscrito ou inscrita também, muito obrigada pela sua presença. Eu vou aqui não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, beijo. Tchau, tchau. Eu te aguardo no próximo vídeo.